Educação inovadora Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. Jogos sérios especificamente concebidos para fins educativos e de formação estão a chegar às escolas de todo o mundo. Esta semana vamos descobrir exatamente o que são e como podem ser utilizados. A Escola de Negócios de Grenoble é uma instituição francesa de prestígio pioneira nos jogos sérios. Conversámos com uma das professoras, Hélène Michel, especialista em gestão da inovação, para descobrir os seus pontos de vista. Em apenas 2 anos e meio, a Escola de Grenoble tornou-se uma referência internacional em brincadeiras sérias. Até mesmo os especialistas do prestigiado Instituto de Tecnologia de Massachusetts quiseram ver de perto os resultados desta iniciativa. Mas o que é um jogo sério? Hélène Michel tem vindo a trabalhar com eles há 10 anos. Um jogo sério é um jogo criado desde o início com um sério propósito, um objetivo pedagógico ou profissional. Jogos sérios são úteis em 3 situações. Quando se quer transmitir uma mensagem complicada, quando é muito complicada ou muito chata, ou é tão simples que não se quer perder muito tempo com isso. É preciso 1 ano para a construção de um jogo sério, desde o conceito até ao produto final, seja para um jogo de vídeo ou para um jogo de tabuleiro. É preciso 1 ano para a construção de um jogo sério, desde o conceito até ao produto final, seja para um jogo de vídeo ou para um jogo de tabuleiro. A Escola de Grenoble tem 7.000 alunos de 115 nacionalidades, distribuídos em 9 centros em França e no estrangeiro. Mas será que os jogos sérios são necessários para cursos de gestão e administração de empresas? O reitor da escola não tem dúvidas. 40% dos alunos já utilizaram jogos sérios e esse número vai aumentar. Em gestão, por exemplo, os alunos usufruíram de um jogo sério sobre a avaliação de desempenho no trabalho, 2 dias depois, de outro sobre situações de gestão de conflitos e, no final da semana, de um outro sobre como lidar com o stress. Em todos os casos, estão sozinhos a enfrentar uma situação e não têm a mesma postura. Criam-se jogos para a mudança que tornam a vida das pessoas mais fácil. A inovação é o lema. Laure é designer de jogos e lidera uma equipa de 5 pessoas. Todas as empresas do CAC 40 têm pelo menos um jogo sério. São utilizados como parte da formação. Estamos focados na inovação e percebemos que cada vez mais empresas estão interessadas porque os nossos jogos sérios também formam comportamentos. Um dos jogos, o Nanoridar, é utilizado por especialistas em micro e nanotecnologias. Proponho-lhe o cartão de luz infravermelha que detecta as alterações de temperatura de um corpo. A Escola de Negócios de Grenoble não vende os seus jogos sérios a empresas, mas sim a formação associada a eles. Criar um jogo sério a partir do zero é também um assunto sério. Segundo Hélène Michel, para criar um jogo de tabuleiro são necessários cerca de 30.000 euros e entre 150 a 200.000 para um virtual. Na Tailândia, questões relacionadas com a democracia têm chegado às manchetes ultimamente. Mas este sempre foi um assunto complicado. Vamos perceber como é que um projeto tem como objetivo ajudar os alunos a perceber a governação. As mudanças políticas provocaram algumas dúvidas sobre o significado da democracia, mas existem esforços para mudar a situação. Em Nonthaburi, perto de Bangkok, na escola Pintaikom, um jogo de tabuleiro chamado Sing Democracy tem o objetivo ambicioso de ensinar as crianças a governar numa sociedade democrática. A democracia não é algo que se aprende apenas nos livros. É um estilo de vida. Há que experimentar. Podem entendê-la assim. Eu começo por ter uma ideia de simular um país com um sistema democrático e deixo que os alunos aprendam através da experiência.
É a primeira vez que estes alunos jogam o Sim Democracy, um jogo complicado, para ensinar um assunto sério, projetado por uma organização sem fins lucrativos. A Fundação tem trabalhado com a Comissão Eleitoral da Tailândia para introduzir o Sim Democracy no programa de 200 outras escolas e universidades do país. Aprendi a governar um país e aprendo sobre justiça e igualdade. Também aprendo sobre a resolução de problemas. O tabuleiro representa um país, está dividido em 4 setores: hospitais, escolas, florestas e esquadras da polícia, que representam, respectivamente, a saúde pública, educação, meio ambiente e segurança. Para começar, cada equipa faz uma campanha eleitoral, o vencedor recebe uma quantia em dinheiro para desenvolver o país. É um jogo difícil no início, mas acho que os alunos percebem a maior parte dos princípios democráticos com ele. As palavras-chave são participação, contribuição para a sociedade, papel ativo dos cidadãos e a monitorização do desempenho do governo. No final, os alunos examinam o seu desempenho a partir dos resultados. Quanto mais se joga, mais se compreende o jogo. Os professores da região estão cada vez mais interessados no Sim Democracy. Foi adaptado em muitas universidades na Malásia e também no sul da Ásia. No ranking oficial, a Zâmbia tem tido maus resultados relacionados com a alfabetização. As razões são salas de aula sobrelotadas e a falta de atenção individual. Mas agora, um jogo de vídeo piloto desenvolvido na Finlândia oferece uma nova forma de melhorar os resultados. Vamos ver como funciona. Em muitas escolas da Zâmbia, as turmas estão sobrelotadas, o que impede que os alunos recebam uma atenção individual. E os alunos com dificuldades na aprendizagem têm problemas em continuar. Na escola primária Vera Shilub, em Lusaka, as crianças passam 20 minutos da aula absorvidas em letras, sílabas e palavras com um professor digital particular. Quando se ensina um grupo, normalmente os alunos estão sentados em zonas de aprendizagem e o professor está à frente a ensinar. Torna-se tudo mais pessoal com os Grapho Games. É 1 para 1 e isso ajuda na lentidão. Partem de uma única letra até 2 letras até formarem a palavra. Na Zâmbia, os alunos aprenderam noções de inglês, que têm mais de 1000 sons, enquanto a língua falada em Lusaka não ultrapassa os 50. Os Grapho Games facilitam a identificação das combinações entre letras e os respectivos sons. Eu nunca paro de jogar porque o tablet continua a dizer-me o que fazer a seguir. Os jogos são um complemento aos métodos convencionais de ensino, mas são também uma forma de aprendizagem intensiva em apenas 20 minutos por dia. O professor Robert Serpel supervisiona alunos de um doutoramento sobre os Grapho Games no país. Se dermos um jogo de computador a uma criança, toda a gente sabe que vai jogar durante horas a fio. É magnético, capta-lhe a atenção. Então, se conseguirmos fazer o mesmo com os Grapho Games durante o processo, aprendem a ler facilmente. É uma forma agradável de conseguir o ingrediente-chave, que é a motivação, adicionada ao simples recurso cognitivo da correspondência entre as letras e o som. Quando as crianças voltam a casa depois da escola, a leitura é agora uma atividade emocionante que podem partilhar com os irmãos mais velhos. Transportar os Grapho Games para as casas em smartphones ou tablets significa uma melhor alfabetização para todos. É tudo por esta semana, mas recorde-se que contamos sempre com o seu feedback nas nossas páginas nas redes sociais. Deixe-nos a sua opinião sobre os jogos sérios. Até breve.
Learning World, em associação com o WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar.